A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com o multi-instrumentista, cantor, compositor e produtor musical paulista Chico Salem. Com uma carreira de 27 anos e um trabalho de longa data com Arnaldo Antunes, ele está lançando 3 singles que vão compor um novo trabalho chamado Canções de Guerra, Gritos de Amor. Um papo sobre influências musicais, as parcerias com Danilo Moraes e Zé Cabaleiro. Tudo online em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, nós vamos falar agora com o Chico Salem, que é nosso querido amigo, grande músico, multi-instrumentista, cantor, compositor, produtor musical, né? E já frequentou muito aqui a Rádio Brasil Atual. Agora ele vai entrar aqui no Colibri na Quarentena, porque ele está produzindo nesse momento, né? Desde o ano passado, a quarentena, começou a lançar singles. Esse ano está lançando 3 singles e está preparando um novo trabalho cujo nome será Canções de Guerra, Gritos de Amor. Já adorei o título, Chico. Bem-vindo mais uma vez aqui na rádio e no YouTube. Vamos falar de todo o seu trabalho, evidentemente, né, das parcerias novas e tudo. Mas antes, a gente faz sempre uma enquetezinha para saber como você, como artista, né, também produtor, guitarrista, tocou com muita gente, fez muito show com muita gente também. Como é que você está vendo esse momento, né, da pandemia? Em março parou tudo, os artistas ficaram, né, o impacto foi muito grande, já ficaram perplexos, o que vão fazer agora? Tem uns que me ligaram, o que vão fazer agora? Eu falei, também não sei. Foi uma dureza, né? Desde março do ano passado, a gente estava achando que ia ser uma coisa leve, alguns até estudiosos fizeram prognósticos pessimistas de 2 anos, e eles estavam com a razão, veja só. Nós só estamos entrando no 2º ano da pandemia. Então, eu queria o seu relato, né? Como é que você se virou do ponto de vista artístico? Eu sei que você tem várias habilidades, você faz várias coisas, né? Como é que você se virou do ponto de vista profissional e também pessoal, se você teve que ajudar alguém, casos de doença na família, ajudar, recorrer, sabe, correr para ajudar alguém e tal, dar um apoio moral e até, né, financeiro, dependendo, né? Porque a gente aqui fez, na rádio, nós fizemos várias campanhas, né, para ajudar a turma da graxa, os artistas que estavam pedindo, né, cesta básica, ninguém estava pedindo nem trabalho no começo, né? E a situação ainda continua muito difícil. Então, eu queria o seu panorama, por favor, caro Chico Salem. Salve, salve, Colibri, galera toda da rádio, ouvintes, ouvintas. Primeiro, agradecer esse convite. Sempre é um papo gostoso, um papo bom, um papo sempre muito inteligente. Eu sempre fico muito feliz quando tem coisa aí contigo, porque eu acho que jornalismo sério é raro, é difícil, é difícil. E nesses tempos de hoje, ainda com muita mídia social, tudo muito efêmero, eu fico muito feliz quando tem um trabalho comprometido, bacana, inteligente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Cara, foi um ano, tem sido um período muito difícil, né, Colibri? Tem sido um período muito, como você disse, assim, acho que a gente já passou por várias fases desse período. Teve uma primeira fase de muita incerteza, no sentido de não saber o que ia acontecer, como ia ser, quanto tempo ia durar, o que ia acontecer com os projetos. Eu tive dezenas de shows cancelados. Foi um momento de muito susto, assim, né? O começo da pandemia foi muito difícil pessoalmente para mim também. Assim, eu tive uma onda de Covid na minha família. Eu perdi uns 5 parentes muito próximos. Olha, que infelizmente não resistiram à doença nos primeiros 3 meses. Então foi um momento de muita angústia, né? E aí também acaba que você faz um mergulho para dentro para tentar rever um pouco sua vida, rever como que você está lidando com tudo, questionando esse sistema louco, capitalista, onde a gente tem que estar ali produzindo e não dá para parar o fluxo de produção. Então, eu sinto que, assim, a gente de lá... E aí os períodos que foram acontecendo, algumas aberturas,
algumas coisas voltando a acontecer, muita gente se dedicando a esse projeto das lives, de mergulhar um pouco mais nesse ambiente digital, virtual, que é um movimento que muita gente ainda não tinha entrado e que acabou se obrigando a entrar para poder sobreviver, como não do ponto de vista financeiro, mas sobreviver enquanto memória no público, né? Não dava para sumir 1 ano, 2 anos e desaparecer. Então, eu vi muito movimento acontecendo, né? Paralelamente a isso, a gente não, talvez tendo sido o pior país do ponto de vista político onde a pandemia aconteceu, por todas as razões que a gente já sabe, toda a condução esdrúxula que aconteceu. Então, acho que são meses muito difíceis, muito complicados, que acabaram gerando aí uma nova forma de se entender como ser humano e de se entender como artista, como profissional, né? Eu, particularmente, acabei optando por um caminho mais enxuto. Eu reduzi meus custos, eu passei a ir mais para o interior, a ficar mais no mato. Eu tenho um estúdio em Piracaia, então a gente teve que fechar o estúdio por conta, a gente estava com uma agenda cheia até quase o fim do ano de gravações, discos, muita gente. Era o ano que o estúdio ia acontecer, um estúdio que a gente vinha trabalhando já há uns 2 anos para ele acontecer. E aí eu aproveitei também esse período para produzir e para me enfiar no estúdio lá e começar a gravar as coisas novas do disco novo que eu queria fazer, começar a ter as ideias, compor um pouco mais. Agora, sei lá, né? Existe aí uma perspectiva. Acho que a gente vem agora, está num outro momento. Muita da minha geração já está vacinada. Acho que ao mesmo tempo a gente foi assistindo os lugares que fomentavam cultura falirem, pequenas casas, pequenos lugares onde tinham shows. É muito triste também, né? Apoiei diversos projetos de crowdfunding de tentar manter alguns lugares ativos, abertos, para que pudessem resistir à volta, né, quando essa volta ocorresse. E a gente está num momento hoje muito ainda enigmático. Acho que o não tão enigmático do ponto de vista sanitário, de putz, será que eu vou morrer? Será que todo mundo vai morrer? Será que vai acontecer? Acho que, de certa forma, a vida, a gente se acostumou e se adaptou um pouco a essa vida de máscara, álcool gel, circulando pouco, fazendo poucas coisas. Mas eu acho que, na medida que as coisas vão voltando, a gente vai lidando com os efeitos pós-guerra, né? Então, desde os efeitos econômicos, né, do que vai acontecer, como vai ser essa volta, quem que ainda vai estar aberto, podendo receber artistas. Você está falando uma coisa, super curiosidade, saber quem resistiu e quem resistirá, né? Por exemplo, das casas que tocam música, que você frequentou tantas casas, né? Só para lembrar, eu lembro o show que eu estava vendo você fazendo Raul Seixas lá no Bourbon, né? Não sei nem se o Bourbon tá resistindo. Bourbon, e aí o Casa de Francisca também, que te vi, vários lugares, né, que a gente frequenta e gosta de ver, que tem música brasileira de qualidade e tal. Eu não sei o que vai acontecer, eu tenho uma curiosidade para saber. Eu procuro fazer as campanhas aqui, divulgar na rádio, né? Vamos divulgando as campanhas para ajudar todo mundo. Agora, eu soube de muitas casas que fecharam, né? Então, a gente não sabe, como você falou, pós-guerra, que tem essa analogia, né? Da terra arrasada. O que sobrou, né? Vamos ver o que sobrou depois, né? E realmente... E também do ponto de vista psíquico também, né? Porque, assim, a gente... Eu mesmo, assim, recentemente fui convidado para alguns shows, já em lugares que estão abrindo, e aí não me Fica na dúvida, vou ou não vou?
Vou, não vou? Como é que eu vou postar? Venham me assistir, aglomerem. Tudo isso também é contraditório com a postura que a gente vem sustentando há tanto tempo de, puta, se puder, fique em casa. Pois é. Não é hora de sair, não é hora de fazer show, não é hora de chamar as pessoas para virem te ver. Então, e mesmo assim, né? Outro dia, uns amigos que já se vacinaram, tomaram as 2 doses, me convidaram: você não quer vir tomar um vinho? A gente vai estar em no máximo 10 pessoas. Cara, eu não consegui ir, eu não consegui Claro. ter essa... Parecer que tem uma certa sociofobia, assim. E nem é desfeita para o amigo, né? Você não vai por precaução mesmo, para eles e para você precaução, também, né? por medo, Verdade. por ideologia, por tudo Claro. isso, Pois né? é, claro. Fica vendo a polícia entrar em festas, fechar, fala, pô, é isso mesmo, não dá para o cara dar uma festa. Então, como é que eu vou? Né? Esse lugar do individual e do coletivo, ele também é uma coisa que veio muito à tona nessa pandemia, né? Uhum. Qual é a esfera do individual e do coletivo, né? Na medida que outro dia um amigo falou, eu não quero vacinar porque eu não me sinto seguro. Eu falei, cara, mas não é uma decisão individual. Você tem que pensar no coletivo também. Na medida que você não vacina, você está sendo mais um fator de propagação dessa doença. A gente tem que se vacinar pelo coletivo. Tem gente que... A gente tem condições de um hospital um pouco melhor, tem gente que não. Às vezes você vai ficar bem, não vacinou e vai estar passando vírus para alguém que não vai ter como se tratar. Pois é. Então, eu sinto que é uma revolução humana, assim, né? Uma revolução humana. Mas acho que agora a tendência é que algumas coisas comecem a voltar. Acho que o panorama está um pouco mais animador, né? Talvez até pelo menos no começo do ano que vem, fim do ano. Você sabe que eu estava comentando com muitos amigos músicos como você, que nós pensamos assim, vamos esperar o que acontece no hemisfério norte, né, que já vacinou, que tem uma estrutura melhor, depois desse verão, né, que eles vão passar, agora eles estão, né, estão no verão até setembro, fim de setembro é o verão, né, começo de setembro, o verão europeu. E aí a gente vai ver o que aconteceu, né, porque, né, eles têm estão na frente da gente na vacinação e também fizeram uma abertura agora. Então, precisamos ver o que vai acontecer, né? Com eles, com shows, festivais. Estão promovendo festivais de verão na Europa já. Você conhece muito, mais que eu aí. E aí vamos ver, né? O que vai acontecer. Umas experiências interessantes, né? De testar todo mundo, fazer o show, voltar depois de 15 dias e refazer o teste para ver se teve se foi seguro, não foi. Eu acho que agora a tendência é que a gente comece a ver os movimentos. Mas se não tiver a variante, né? Sei que a sensação nossa, outro dia estava refletindo aqui com a minha mulher, falou, de repente a gente vai ter que se vacinar todo ano. Todo ano, Chico. Tenho quase certeza. Então, e aí a gente espera o que acontece no hemisfério norte, que eles estão em verão, né? Ver as aglomerações e quem já liberou não usa mais máscara na Inglaterra, né? Que o pessoal não usa mais máscara em vários lugares, que já vacinaram. Vamos ver o que acontece. Se não tiver uma consequência maior, aí dá um sentido mais otimista para a gente já marcar o show do Chico Salem em janeiro do ano que vem, por exemplo. Seria o ideal, né? Mas a gente tem que ficar sempre atento, né? É complicado. Eu já estou recebendo alguns convites para... Eu tenho um agente em Portugal que sempre, quase todo ano, ele agita uma turnezinha voz e violão, acaba marcando uns 8 shows. Ele já me consultou sobre fim do ano. Eu falei, olha, cara, segura aí, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. Acho que talvez ano que vem, começo do ano que vem. Mas ainda é tudo muito incerto, né? Claro. A gente não sabe. Inclusive em Portugal, você falou Portugal que recebe os turistas, agora estão recebendo os turistas ingleses, né? No verão europeu. Vamos ver o que vai acontecer, né? Também a gente tem que ficar com cautela, muita cautela nessa hora. A história das variantes, Delta e nossa, você começa a ler, você fica mais louco ainda. Falando nisso, você acompanha o noticiário, ou Chico, você fica deprimido? Os dois, eu acompanho e fico deprimido. Eu tenho fases, assim. Às vezes eu dou uma desintoxicada e consigo ficar uns dias sem acompanhar, mas eu sou muito rato de noticiário. Eu leio blogs, eu
enfim, leio as mídias, estou sempre lendo o Folha, o País, o UOL, mas também vou atrás de alguns canais no YouTube, um pouco mais alternativos. Uhum. Eu fiquei o louco da CPI, teve dia que eu assisti 5 horas de CPI ao vivo, mas é muito deprimente, né, Colibri? Porque É duro. a hora que você começa a ler mesmo, assistir, ver, vai dando você vai se encolhendo, assim, porque muito feio, muito triste, né? Principalmente acho que assim, é uma doença que causou muito estrago no mundo, foi uma avalanche mesmo, mas acho que a situação do Brasil ela é muito particular, assim, né? E tem um ingrediente político terrível, né? Do negacionismo do inominável, né? Que isso deixa a gente mais ainda chateado, porque tem um lado político muito que o cara não ajuda, né? Ao contrário, Pois ele parece que ele nega. Não só atrapalha, nega nega. as questões da saúde e tal, mas nega também na questão da arte. Você continua uma Secretaria de Cultura lá vetando, censura, né? Outra palavra não existe, a Sim. censura. Há um projeto que é o Festival Antifascista, né? Teve a história. Aí vamos vetar o festival antifascista. Quer dizer, tem que fazer um festival fascista, aí vai liberar? Não, não dá para entender uma lógica dessa, se fica pirando, né? Então, tem o Eu lado acho que eu. que Fale, desculpe. não, perdão. Não, completando isso que você está falando, acho que todos os movimentos totalitários todos os movimentos que tentaram ser totalitários da história, na história da humanidade, eles começam sempre por duas vertentes, né? Que é aniquilar a cultura e aniquilar a educação. Então, já começa por aí, já começou por aí, e já estava ruim. Outro dia eu me lembrei, falei, nossa, quando é que vai voltar para o ruim? Porque estava ruim, a gente não pode esquecer isso. Assim, 2018, 2019, vinha já de uma fase difícil, menos dinheiro para todos os projetos culturais, cada vez os espaços mais concorridos. Mas é isso, é um governo que sistematicamente boicota a cultura, porque a cultura faz pensar. E nesse momento, fazer pensar não é interessante, né? E é muito triste que a gente já esteja aí num processo eleitoral antecipado que continua. Assim. Por sorte, existem umas guerras políticas. Então, aí o Estado de São Paulo, de repente, vem que está em guerra eleitoral com o governo federal, e aí faz uma super de uma campanha para vacinação, libera uma grana razoável para a PROAX, mas ainda assim é um ambiente político duelando, né? Duelando, e a gente vai pegando as sobras, as migalhas desse duelo aí. Então, assim, aí quando consegue um edital fica muito feliz, quando toma uma vacina em julho fica muito feliz, mas podia ter tomado essa vacina talvez em janeiro, né? A gente vai se apegando no que vai sobrando, assim, né? No que vai sobrando dessa luta política. O Chico, né, nessa luta política aí desse momento de pandemia, que relatos você tem a me dizer aí com relação à Turma da Graxa, por exemplo? Que você é um cara que faz muitos shows, fez e agora teve que parar, evidentemente, e tem toda uma cadeia de trabalhadores. Me preocupa muito, né? Tudo isso aí. A gente fez campanhas aqui na rádio também, que ficou sem nada. Você ainda produz, você consegue gravar o teu trabalho novo. Você lançou dois singles no ano passado, está lançando 3 agora e vai estar preparando. Bom, você está em atividade, né? Não sei se você tem patrocínio ou se você está bancando. Não, Isso é outra questão. Hein? Você está bancando? Não, eu estou bancando. Assim, acho que tem uma diferença que né, um artista que tem a possibilidade de produzir, a gente continua produzindo, mas com receita zero, né? Entendi. E aí, enfim, eu tenho outros recursos, alguma reserva que eu consegui me segurar esse ano, alguns projetos que são paralelos à música, que estão me ajudando a me manter, Perfeito. né? Agora, essa turma aí que eu falo, essa turma da cadeia de produção que você trabalha, né? Normalmente, o que aconteceu com essa turma aqui? A gente fez campanhas aqui
E a situação é trágica, né, em todos eles. O que você pode me dizer? O que foi feito assim para apoiar essa Olha, turma? não só a turma da graxa, né? E quando a gente fala graxa, a gente está falando da galera que trabalha no background, a galera que não está no palco sendo vista, os técnicos, enfim, toda essa equipe que faz o... Mas mesmo os músicos, assim, eu vi muita coisa triste acontecer nos grupos de música que eu faço parte, muitos músicos fazendo rifas para venderem seus instrumentos super valiosos, gente pedindo desesperadamente se alguém ali podia pagar um cachê e depois, quando voltasse, tocava em troca desse cachê. Eu mesmo fiz alguns movimentos nesse sentido, de ver alguns amigos, algumas pessoas que trabalham comigo passando necessidade, e antecipei algumas granas de shows futuros que eu nem vendi ainda, mas porque eu tinha, o cara pedindo, pedindo, sabe, R$ 200 para pagar a luz, assim, não é que o cara precisa de 5 pau, de 10 pau, Então, é difícil, cara. E aí muita gente se virando, gente que foi fazer macarrão artesanal, o outro começou a fazer pão, o outro começou a fazer um curso online, as pessoas se virando. O que eu vi também foi um fluxo muito grande de gente para o interior, para o mato, gente que não estava dando conta de segurar a porrada do aluguel aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, né? E que acabou entregando sua casa, indo alugar um lugar menorzinho no Teve interior. esse êxodo urbano mesmo, teve mesmo. Inclusive gente que morava, por exemplo, aqui em São Paulo e era do Recife, por exemplo, voltou, né? Voltou para suas raízes lá por conta de não poder mais pagar o aluguel, né? E ficar em casa e não ter como faturar. Aí retorna para a casa dos pais, ou retorna para alguns redutos, né, das origens por conta de questão financeira mesmo, né? Muito louco. Isso aconteceu também. A gente ainda está estudando, né? Os historiadores certamente vão. Os jornalistas analisam muito o dia a dia, né? Mas os historiadores certamente vão fazer grandes estudos desse momento aí que a gente está passando, porque êxodo urbano, mudanças de comportamento, isolamento, que traz isolamento, a questão da depressão, tem tantos assuntos, né? E na música... várias camadas, né? Assim, os jovens, eu tenho um filho adolescente, os mais idosos, como que isso impacta cada uma dessas gerações, essas crianças que estão sem escola há 1 ano e pouco, completamente presas em casa. Eu acho que tem aí um trabalho antropológico, muita história, coisa. sociológico. E na área de música também, o que os músicos produziram, né? Nessa época. E a quantidade de produção e qualidade é muito grande. E parcerias incríveis que rolaram, né? Você mesmo tem 3 parcerias aqui que você está lançando esse ano, né? Mas veja só, muita parceria, encontros, os temas também. Vamos colocar temas mais tristes, melancólicos, não. Vamos falar de alternativas, vamos ser mais otimistas. Então, na própria área musical, tem todo um estudo que deverá ser feito futuramente, né? Pelos estudiosos da etnomusicologia, sei lá, né? Que vão tratar disso aí, desse momento. E eu estou vendo agora, no dia a dia, como jornalista, o que está acontecendo. Muita gente fazendo música relativa à pandemia. Outros não gostam, esperam, falam, não, vou falar de amor ainda, falar da pandemia, acho meio pesado e tal. E você, como que você se vira? Você escreveu sobre a pandemia, gravou sobre isso, enfim, como é que você procurou falar do tema ou que fugiu dessa temática? Eu sempre tive um histórico de falar muito de amor, de falar muito das relações. Meus 2 primeiros discos têm essa vertente, a maioria das músicas são músicas românticas e tal. Mas também, depois do meu 2º disco, quando eu lancei o single Só Que Não, que foi um clipe super político, que envolveu uma produção com 130 pessoas, foi um manifesto bem político mesmo. Eu comecei a me apegar um pouco mais
nessa vertente mais política, mais social, de música de protesto e tudo mais, mas ao mesmo tempo sentindo ainda que não é só isso, que eu tinha que falar de outras coisas. Aí veio essa ideia de compor esse álbum que se chama Canções de Guerra, Gritos de Amor, que é justamente um álbum meio polarizado nesse sentido, entre canções de guerra, e aí tem essa brincadeira, porque poderiam ser gritos de guerra, canções de amor, mas eu chamei de Canções de Guerra, Gritos de Amor, que é um álbum que brinca um pouco com o protesto e com o amor e com o afeto. Brinca, tem uma música como Só Que Não, ou como Sangue, que é uma parceria com o Arnaldo que o Zé Cabaleiro gravou comigo, ou a própria Lâmina de Amor que a gente lança agora, que é uma música bem falando da pandemia. Mas também tem canções como esse Quarto de Hotel, que é uma releitura do Leonard Cohen. Também tem canções que tentam unir pela veia do amor. Eu sempre acredito muito nisso, assim, na arte, né? Que é possível você tocar uma pessoa que talvez no discurso político você não conseguiria acessar, mas de repente você arranca uma lágrima dela falando de amor, falando de relação, falando de afeto, e aí isso abre um pouco a guarda para você vir com uma outra música e aí pá, falar de tudo que você quer. Então esse disco ele tem um pouco essa história. Respondendo sua pergunta, né? Eu acho que na pandemia eu falei das duas coisas. A produção que eu fiz, ela teve um momento mais sangrento, mais de denúncia, mas também uma coisa que eu notei é que as pessoas abriram muito suas guardas, no sentido de estar falando das parcerias, assim, de você fazer uma proposta, poxa, vamos fazer uma música junto aqui, a pessoa está com o coração muito aberto, falando, pô, claro, as pessoas querendo se conectar de alguma maneira, que não necessariamente, como não dava para ser pelo abraço, pelo beijo, por uma cerveja no bar, por um show, então tentando achar outros jeitos de se conectar, né? E tem esse lado também, Dan, de você não se encontrar fisicamente, porque você, por exemplo, fazia show pra caramba, né? Viajava, quando você fez tantos anos com o Arnaldo Antunes e tal, sempre circulando. Então, o cara não estava disponível em casa, né, para fazer uma parceria, né? Porque às vezes o cara está, ou as suas parcerias com o Danilo Moraes, que estava sempre em atividade e também em shows e tal, talvez você não tivesse a oportunidade de se encontrar. Agora que está todo mundo isolado, a gente sente a necessidade de bater um papo com o outro, de fazer uma parceria diferente, né, de se encontrar musicalmente, que é uma forma. E é legal você poder tocar esses dois temas, o amor e esse momento complicado que a gente está passando. Isso é bacana. Vamos ouvir uma Só Que Não? Já que você falou de Só Que Não, vamos ouvir Só Que Não. Fala um pouquinho dessa canção para a gente ouvir agora. Essa canção ela veio muito logo que começou esse governo. Um dia eu estava com um amigo, um grande parceiro, que é o Edu Mantovani, da banda Mirim, é um cara que a gente tem muitas músicas juntos. E a gente começou a brincar com o violão e como se a gente estivesse trazendo várias notícias boas. Dedetizaram o governo, acabaram agora, tudo vai de vento em popa, sensacional, não tem mais, acabaram com o crime. E aí veio essa ideia de brincar com o refrão, né? Só que não. Tá bom. E aí acabou virando essa brincadeira. Então a música, na verdade, ela vai se elencando ali uma série de notícias como se elas fossem boas notícias e tem esse refrão que fala só que não. E aí, automaticamente, quando a música ficou pronta, uma música que eu acho que tem também uma pegada... Eu vinha de 2 anos de turnê do Raul, cantando Raul Seixas, então é uma música minha que traz um pouco essa influência de ser ácido, mas sendo meio engraçado, essa coisa que o Raul tinha de conseguir falar dos temas mais complicados de uma maneira, às vezes, leve, divertida, irônica, né? E aí, imediatamente, eu acessei um amigo meu que é diretor de cinema, Thiago Soban, diretor E aí ele pirou na música e a gente começou a escrever um roteiro para fazer um clipe e acabou virando um clipe megalomaníaco. A gente tinha 80 cenas para filmar dentro de um circo, diversos atores, uma equipe gigante. E a gente fez o clipe todo na raça, sem grana.
no final, no dia da gravação, tinham, sei lá, acho que 130 pessoas ali gravando entre equipe e produção. Foi um super clipe, assim, um trabalho que a gente fez um lançamento desse clipe na Ocupação 9 de Julho. Eu chamei a Luísa Erundina para uma mesa de debate, a Rita Von Hunt. A gente juntou ali umas 600 pessoas numa terça, quarta-feira de janeiro de 2020 para lançar esse clipe na Ocupação, que é um lugar muito legal também. Então foi um primeiro start assim dessa veia mais política minha. E eu mal sabia que 2 meses depois ia fechar. Vinha a desgraceira da pandemia. Vinha a desgraceira, mas... Então vamos ouvir Só Que Não, a música sua e do Edu Mantovani, é isso? Isso, exatamente. Roda, Só Que Não, roda. Dedetizar o governo com água, raiz e veneno, diabo verde no feno que era pra refeição. Deram talento no papa, passaram um pano na faca, destituíram quem não tinha reputação. Anunciaram o pacote, proibiram o decote fora do horário comercial. Ameaçaram o poeta, elegeram o pateta pra subgerente no carnaval. Botaram o homem na jaula, agora é só videoaula. Se quiser ter progresso na profissão. E até a cor da camisa da sacerdotisa, se é rosa, se é lisa, vai pra averiguação. Higienizaram o planeta, botaram taxa preta pra engrossar a merenda nacional. Diz que acabaram com o crime, o tal do regime voa de vento em bomba sensacional. Só que não, só que não, só que não. Só que não, só que não, só que não. Só que não, só que não, só que não. Só que não, só que não, só que não. Dedetizar o governo com água, raiz e veneno, diabo verde no feno que era pra refeição. Deram talento no papa, passaram um pano na faca, destituíram quem não comprou reputação. Anunciaram o pacote, proibiram o decote fora do horário comercial. Caluniaram o poeta, meteram um pateta pra subgerente do bacanal. Prêmio Nobel tá na jaula, agora é só videoaula. Se quiser ter progresso na profissão. E até a cor da camisa da sacerdotisa, se é rosa, se é lisa, vai pra averiguação. Esterilizaram o planeta, botaram tarja preta pra engrossar a merenda nacional. Autorizaram o biquíni, o tal do regime vai de vento em boba sensacional. Só que não, só que não, só que não. Só que não, só que não, só que não. Só que não, só que não, só que não. Só que não, só que não, só que não. Yeah! Só que não, só que não, só que não.
Estamos de volta aqui com o Chico Salem, estamos falando do trabalho dele. 22 anos de estrada, seria correto ou é 20? Que eu vi aqui alguém escreveu 20, outro escreveu 22. Eu vou perguntar para o Chico se é 22 ou 20 anos de carreira. Recentemente, eu estava aqui fazendo as contas, porque minha primeira banda, meu primeiro trabalho foi com o Danilo Moraes, que a gente começou a rodar um circuito estudantil de São Paulo. Isso é 94. Então, são uns 27 anos contando Tem essa... mais? Então, vamos lá. 27 anos. Então, vamos corrigir. Atenção, os releases do Chico Salem. É 27 essa história. Vamos corrigindo. 22 anos com o Arnaldo, né? Eu acho que assim, aí quando eu comecei a me profissionalizar no sentido de viver da música, é quando eu começo a tocar com o Arnaldo. Eu acho que aí é um divisor de águas da minha vida. Que aí eu começo a arte até então, e a cultura, a música, ela era ainda muito investimento, né? Mas nesse momento aí, 99, quando eu me profissionalizo mesmo, começo a tocar, me sustentar, é o tempo que eu talvez esteja considerando de estrada mesmo, assim, estrada mais remunerada. Então, aí vamos falar, 27 anos de carreira, 22 anos, a partir de 22 anos aqui, oficialmente, quando você começa a estar profissional na parada e antes, né? Muito legal. Agora, essa experiência toda, é sempre bom a gente contar aqui, sempre que você vem, eu gosto que você conte um pouquinho da sua história, né? E a gente vai botar uma música depois do segundo álbum seu, né? Maior ou Igual a 2, né? De 2016. Então, eu sempre pergunto, eu já perguntei isso para você, mas volto a perguntar. O fato de você estar com o Arnaldo, a sua carreira como compositor, não ficou um pouco de lado? Quer dizer, você escolheu isso ou não? Você foi trabalhar com ele, que é muito legal, né? Muitos shows, muita coisa. Mas, de certa forma, você também não deixou de lado o que você poderia ter começado antes da carreira? Olha, o próprio gap entre o meu primeiro e o meu segundo disco, um de 2001, outro de 2016, responde um pouco sua pergunta no sentido do investimento na minha própria carreira. Pessoal. Né? Agora, na vida, né, a gente sempre... Não tem almoço grátis, a gente faz escolhas que vão sendo determinantes no que vai acontecendo depois. Acho que, por um lado, sim, até porque eu também tinha uma situação que eu me resolvia financeiramente, eu estava muito feliz rodando o Brasil, países do mundo com o Arnaldo, que para mim é a maior referência que eu tenho desse lugar do cantor, compositor, artista, assim, um cara que eu vi de perto, compus muito. Eu aprendi muita coisa nesse tempo, desde de coisas artísticas, de como ele lida com a obra dele, como ele compõe, tudo que eu sei de produção, de como funciona uma turnê, como de tocar nos lugares mais loucos, para, de repente, um festival para 50 mil pessoas, de repente, um lugar para 70 pessoas, as coisas que dão errado, que você tem que se virar ali, um equipamento que quebra no meio do show, enfim, assim, então a bagagem que eu recebi a quantidade de artistas que eu conheci, que eu tive ao lado por estar com ele. Então, muito disso eu entendia também como um investimento em mim, no sentido de estar me formando, como artista, né? E de certa forma também, acho que a situação financeira de poder estar vivendo disso não me cutucava para correr muito atrás de outras coisas pessoais, do meu trabalho pessoal, né? Eu não tinha essa necessidade de viver do meu trabalho autoral, necessidade econômica, financeira, falando, né? Então, de certa forma, sim, respondendo, talvez esse tempo muito dedicado, muito disponível, e aí vem uma questão de tempo física mesmo, né? A gente saía para viajar quinta-noite, voltava domingo, às vezes, e família, tá? Então, não tinha muito tempo para investir em mim. Mas, por outro lado, acho que foi uma escolha minha também de me formar, de me sentir mais preparado, de me sentir um letrista mais consistente, de gravar
pô, eu gravei 10 discos com o Arnaldo ao longo desse tempo, de entender melhor os processos. Então, hoje eu sinto que eu sou um artista mais completo nesse sentido, assim, mais... completo é uma palavra ruim, mas mais sólido, que tem mais bagagem, eu me sinto mais seguro para qualquer empreitada. Se alguém me chamar um disco para gravar um disco amanhã, relendo a obra do Assis Valente, sei lá, eu encaro, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que estudar, eu sei o que eu me sinto mais artista. Né? Então, agora, com certeza, né, nesse tempo todo, se eu tivesse lançado 3, 4, 5 discos, talvez eu tivesse num outro lugar na minha carreira autoral também. Mas são escolhas. Escolhas que se faz. Né, tem vários filmes, né, que o cara volta lá e fala que se você pudesse voltar no tempo, não, vou escolher a mesma coisa que eu fiz, né? Porque a escolha é que define para onde você vai, né? E essa experiência, imagine que com o Arnaldo foi muito importante mesmo, que também você vê todos os... Hoje você vai fazer uma coisa sua, você sabe tudo que deu errado, que deu certo. Isso é uma experiência incrível que ninguém pode te passar, né? É muito importante. É uma experiência que eu vejo pelos meus amigos, pelo meu... por isso que eu digo assim, eu não... É o que você falou, eu não escolheria outra coisa. Porque é uma experiência muito rara de se ver na própria classe musical, na própria classe artística, você ter o privilégio de, durante tanto tempo, tocar com um artista tão visceral, tão importante, em lugares tão legais, para públicos tão legais, com uma estrutura bacana, um som bom, uma estrutura de produção impecável, podendo participar de projetos incríveis, assim, ao lado de, sei lá, tocar no Rock in Rio ao lado de Erasmo Carlos, fazer um show acompanhando Luiz Melodia com Arnaldo, Elza Soares, Marisa Monte, Marina Lima. Assim, a quantidade de coisa que eu vivi por estar ali, além do próprio Arnaldo, estou citando as que chegaram... Juntos com o Arnaldo. Junto. Pô, cara, é muito pouca gente que eu conheço que viveu isso. Assim, né? Uma experiência e aí, tanto. Você tem que... Agora que também o Arnaldo está num outro momento, ele está fazendo uma turnê agora com o Vitor Araújo, quer dizer, turnê virtual, mas ele está num outro momento, então já faz uns 2 anos que eu não tenho tocado com ele tanto, porque ele está num outro projeto. Agora também eu sinto que eu tenho tempo também. Eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho, então eu tenho tempo aí de... E vai aproveitar toda essa experiência para a sua própria carreira, vai ficar mais consolidada, mais firme, mais consistente, né? Porque você Exatamente. Tem toda a experiência, os erros que aconteceram lá, que você viu e acompanhou, e os acertos também, você vai usar para a sua carreira sempre. Isso é fundamental, né? Muito legal. Fundamental. Bacana. Vamos ouvir, então, já contando essa história. Como é que você começou na música? Porque sempre a gente tem que perguntar isso, que o pessoal quer saber como é que o Chico Salem entrou na brincadeira musical. Olha, eu acho que assim, indo bem lá para trás, eu sempre tive uma referência em casa muito forte. Minha mãe cantando muito, meu pai tocando violão. Ganhei meu primeiro violão, tinha 6 anos, já comecei a estudar um pouco de violão erudito. Então, sempre tive uma ligação muito forte com a música, né? Eu era o cara da rodinha de fogueira ali dos acampamentos de adolescente. Era uma coisa muito visceral para mim. Eu nunca me via fazendo muito outra coisa. A não ser, quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu era adulto, eu falava que eu queria ou ser músico, ou ser garçom, ou ser taxista. Eram as 3 coisas que eu achava boas que... profissões, gostei. Boas profissões, eu pirava nisso. Eu achava que devia ser legal ser taxista. Mas a sua mãe e seu pai chegaram a trabalhar profissionalmente ou não? Era só... Não. Nenhum dos de forma dois. Amadora. Minha mãe trabalhava com educação, depois ela virou empresária, herdou uma distribuidora do meu avô. Meu pai é joalheiro, designer de joias, tinha escola de joalheria, nunca artista, mas nunca, mas tocava em casa, sempre. O amor, sempre tinha... o amador do sentido de amar a música, né? Como diria o Tom Jobim. E aí, enfim, fui crescendo, tal, e aí conheci o Danilo, que foi muito importante para mim, Danilo Moraes, porque aí a gente montou uma banda que já era muito... Cara, eu estava conversando com ele outro dia, eu acho que se a gente tivesse seguido, a gente tinha fãs, a gente tocava, cara, tinha uns lugares em São Paulo
tinha o Piccolo, tinha a Domus, tinha o Projeto Equilíbrio, tinha o Armazém, tinha o circuito ali estudantil. A gente sempre lotava as casas, coisa que hoje é difícil fazer, você botar 200, 300 pessoas num show. Assim. A gente fazia isso moleque, com 16 anos. Tinha nosso trabalho autoral, a gente tocava nossas músicas. Acho que aí começa a entrar na música mesmo. E aí, quando eu me formei no antigo colegial, né, que hoje é ensino médio, Você é aqui de São Paulo mesmo, né? Para quem não sabe, você é de São Paulo, de São capital. Paulo, capital. Eu entrei na faculdade de filosofia e fui trabalhar com a minha mãe na empresa que ela estava. Fiz essa experiência por 6 meses e aí foi um divisor de águas também de eu falar, eu não quero nada disso, eu quero seguir a música. E aí eu já fui fazer faculdade de música também, eu já tinha estudado em muitas escolas, professores, tive o luxo de estudar com Suami Júnior, Camilo Carrara, um monte de gente muito bacana, Ricardo Brem, tive uns puta professores legais, assim, e Pedrão Mangabeira, que era da Nômade, uma banda antiga de reggae. E aí... Aí entrei na faculdade, moleque, e já com 21 anos já fui chamado para a banda do Arnaldo, para começar a fazer uns subs. E aí, então, muito novo, já estava inserido no circuito. E aí. A faculdade você fez aonde mesmo? Você falou? Passou batida? Eu fiz na aqui, Santa Marcelina. Santa Marcelina, tá. Eu não tinha falado. Sou bacharel em violão popular. Olha, chique, né? E o momento complicado para a família é saber quando o filho chega e fala assim, não quero fazer nada disso aí que vocês fazem, tá? E a pessoa, e eles assumirem, né? Falar, não, então segue aí o que você quer fazer, né? E vai em frente, seja feliz, né? Porque é um momento difícil também. Porque a área musical é muito insegura, né? As pessoas sabem. Filho, você vai fazer música, mas você vai viver de quê? Aquela pergunta que a mãe... Mas você sabe que talvez porque também tivesse sido um sonho que meu pai não realizou... minha mãe também vindo de uma geração 68 muito, além de muito política, mas muito cultural. Foi quase o contrário. Quando eu falei que ia fazer filosofia, eles estranharam. Falaram, bom, não que filosofia fosse uma carreira que fosse me dar muito mais dinheiro, né? Nada. Mas nesse momento eles falaram para mim, pô, você tem certeza, cara? Mas e a música? Você não... Olha, então, assim, legal. eu sempre fui muito apoiado, assim, sempre tive muito apoio, muito incentivado, assim. Isso é uma coisa que eu agradeço muito, tenho que honrar, que meus pais sempre me honraram muito, minha família toda, assim, nunca teve mas e aí, como é que você vai viver? Sempre teve uma certeza deles muito grande de que alguma coisa ia acontecer. E eu, nos momentos que eu bambeava, eles me... Vai lá, meu. Tinham mais certeza que você. Durante muito tempo eu vivi de dar aula, né? Até eu começar a tocar com o Arnaldo, assim, eu comecei a dar aula com 13 anos. Eu dava aula para os meninos de 11 na escola. Violão mesmo? De violão? De violão, dava aula Claro. de violão. E aí teve momento que eu tinha, sei lá, 50 alunos, eu dava 50 aulas por semana, ia na casa das pessoas, eu dei muita aula, assim, até o meio da faculdade eu dava muita aula. Então sempre dei um jeito de me virar, assim, pelo menos a minha cerveja de adolescente eu sempre paguei com o seu próprio trabalho. É importante, é legal essa trajetória que você está contando. Vamos ouvir uma música do segundo álbum, né? Eu ia até botar do Chico Salem o 01, né? Que é o primeiro, de 2001, mas vou pular aqui para o Maior ou Igual a 2 de 2016, a música Obsessão, que eu toquei na rádio aqui direto. Aliás, quando você teve, a gente tocou essa música, né? Eu acho que você fez até ao vivo Obsessão. Fala um pouquinho dessa música para a gente ouvir agora e ver esse clipe aqui, ouvir e ver. Diga lá. Essa Obsessão. Música, eu estava já acabando as gravações do Maior Igual a 2 e eu sempre encontrava o Zé Cabaleiro, a gente se trocava ideia e falava, uma hora a gente tem que fazer uma música junto e tal. E aí eu acabei achando essa melodia que eu tinha feito algum tempo atrás, gostei, e aí eu mandei para ele, mas eu estava no fim, eu estava produzindo o disco, eu tinha mais uma sessão de gravação com a banda, assim, que era tipo numa quarta-feira. Aí eu mandei numa segunda-feira para ele, falei, Zé, eu estou no finzinho do disco, mas eu achei uma melodia que eu acho que talvez você possa gostar de botar uma letra.
Só que assim, minha última sessão é quarta-feira. Você acha que você consegue botar a tempo? Aí ele falou, puta, eu estou em Portugal numa turnê, eu vou tentar. E aí na terça-feira eu abri meu e-mail, assim, tinha uma letra, ele fez de um dia para o outro, e aí eu gravei. E aí acabou sendo a música de trabalho do disco, a gente fez um clipe, eu chamei a Luê. Foi bem aí legal. Depois disso eu fiz um show na casa de Francisca, com que ele participou, a gente gravou esse show, acabou virando um fonograma que a gente lançou como single, fez parte de um disco dele chamado Duetos. Então Obsessão tem essa gravação minha de estúdio com a Luê e tem essa gravação ao vivo com o Zeca na casa de Francisca, que virou um clipe, tem no YouTube e tem nas plataformas digitais também. Então vamos rolar, vamos ver, vamos ouvir. Roda a Obsessão. Uau. A música do Chico Salem e do Zé Cabaleiro com a participação da Luê. Roda. 1, 2, 3, 4. Pra todo lado que eu olho, vejo sua sombra e o seu rastro de sol. Tanto faz se é claro ou escuro, pra todo lado que eu me viro, você está lá com um farol. Você me segue onde quer que eu vá, meia-noite ou meio-dia, mesmo quando eu não vou a nenhum lugar, você fica e me faz companhia. Você na minha cabeça como os versos de um bom refrão, daquele cantor popular que nunca mais ouvi. Você no meu pensamento, ideia fixa, obsessão, como uma canção que a gente canta desde que acorda até a hora de dormir. Você me segue onde quer que eu vá, meia-noite ou meio-dia, mesmo quando eu não vou a nenhum lugar, você fica e me faz companhia. É que você me segue aonde quer que eu vá, meia-noite ou meio-dia, e mesmo quando eu não vou a nenhum lugar, você fica e me faz companhia. Você na minha cabeça como os versos de um bom refrão, daquele cantor popular que nunca mais ouvi. Você no meu pensamento, ideia fixa, obsessão, como uma canção que a gente canta desde que acorda até a hora de dormir, que a gente canta desde que acorda até a hora de dormir, como uma canção que a gente canta até a hora de dormir. Você está ouvindo Colibri na Quarentena.
Estamos de volta com o Chico Salem, multi-instrumentista, cantor, compositor, produtor musical. Você está com quantos anos agora, Chico? Agora de fazer na passagem, eu faço as perguntas indiscretas, aí eu pego o cara assim, né? Não, mas eu tenho um orgulho da minha idade. Eu estou com 43, Colibri. 43, tá Faço bem, tá bem. 44 já, em setembro aqui. Muito bem, Chico. Então vamos falar um pouquinho desses singles, né, que você está lançando. A gente vai ouvir aqui em dose dupla, que nem a vacina, 2 músicas, né? A gente vai ouvir daqui a pouco e no final a gente vai terminar ouvindo a Lâmina de Amor, que é o mais recente trabalho, com o Danilo, seu compadre, amigo, né, desde sempre, e também a parceria Sangue que tem com o Zé Cabaleiro também, né? Essa música que você cantou com o Zé Cabaleiro. Mas antes da gente falar dessas canções, eu queria saber como é que você se sente hoje na questão da rede social, porque eu pergunto aqui, eu tenho feito essas perguntas recorrentes, né? Cada um analisa de uma forma. Sem ter a chamada, o espetáculo ao vivo, o show que você fez tanto, viajou pra caramba e tal, os recursos todos ficam limitados a lives, né? Ou a trabalhar na internet. Você acha que o artista hoje está refém dessas redes sociais? Porque não tem como se apresentar de outra forma. Como é que você vê essa situação do ponto de vista político mesmo? Se a gente é refém de tudo isso nesse momento, principalmente porque o show seria uma alternativa. Eu faço o show lá, ganho meu dinheiro e tal, mas hoje só tem as redes sociais, você tem que botar sua música nas plataformas digitais, botar no YouTube. Nós mesmo estamos falando aqui no YouTube, né? Somos ou não somos reféns? E como é que a gente sai dessa perspectiva aí? Será isso mesmo? Veio para ficar? Não tem como? Como é que você... Fica lá. Refém, eu não sei se somos, né? Eu tento não ser, tento acreditar que eu não sou. Agora, somos muito dependentes. Não tem outro jeito, né? Acho que, principalmente, já era uma questão antes da pandemia. Uhum. Quando você já não... Né? Antigamente, você fazia um disco, você fazia todo um trabalho de assessoria de imprensa, você dependia muito dos jornalistas publicarem, das pessoas falarem de você na mídia impressa, na televisão, no rádio. E aí eu acho que as mídias digitais elas vieram um pouco ocupando um pouco desse espaço. E aí quem aprendeu a ser blogger e quem aprendeu a se promover nas mídias sociais acabaram ganhando uma relevância importante. É um trabalho é uma discussão eterna essa entre os meus colegas, os artistas, não só músicos, mas o quanto que a gente fica refém. Porque a gente fica refém de like nesse sentido, fica refém do algoritmo, fica refém de pagar, de patrocinar, porque não, né? Quando naquele filme, eu acho que é o Liberdade Hackeada, se não me engano, tem uma frase que ele fala, né? Quando você não paga pelo conteúdo, o conteúdo é você. Então, de certa forma, existe um comércio, existe toda uma estrutura financeira por trás disso, né? O antigo jabá que se pagava, hoje é um jabá que se paga para as mídias sociais, para elas priorizarem seus conteúdos, para as plataformas priorizarem seus conteúdos, enfim. Então, assim, realmente não tem como, acho muito difícil você conseguir uma carreira com uma projeção se você não tiver inserido nas mídias sociais. Uhum. Agora, a não ser que você queira também ter um outro tipo de... Eu tenho um amigo muito querido que viveu muitos anos em Portugal, tocava muito mais que eu, fazia 4 shows por semana, mas tocava em restaurante, tocava na rua, tocava em barzinho, e ele não tinha nem Instagram. E ele falava para mim, cara, eu vivo melhor que você, eu vivo com menos, eu não tenho essa coisa de carreira, projeção, mas eu fiz uma escolha de tocar quase todo dia, fazer o que eu gosto, ganhar minha grana, pago meu aluguel, tomo um bom vinho, moro aqui em Portugal, como bem, toco todo dia, pago minhas contas, vivo menos, não sou um expoente da música brasileira, mas faço meu trabalho, insiro ali no meu repertório, metade do meu repertório é música autoral minha, vendo meus disquinhos. Então, assim, eu acho que se você topar
um esquema mais low profile, você não é tão dependente das mídias sociais. Agora, essa obsessão que essa geração minha tem e artística tem de tentar a qualquer custo escalar o mainstream ou o middle stream, pelo menos ali, de tentar, ela depende disso, né? Mas é muito difícil, cara, porque aí ou você gasta uma super grana com alguém que faça isso para você muito bem feito e que muitas vezes não dá certo, ou você aprende a fazer. Eu já passei por todas essas etapas, assim, eu já tive gente fazendo para mim, aí eu peguei e retomei minhas redes para minha mão, aí eu acabei migrando mais para o Instagram, que era uma rede que eu senti que começou a ter uma repercussão maior, mas é muito difícil, porque você está sempre lidando com o like ou o não like, né? Então você lança uma coisa nova, puta, quantos likes teve? Ai, quantos views? E isso vai gerando também um peso sobre o artista, sobre as pessoas, uma sensação de fracasso, uma sensação de pressão, e muitas vezes o algoritmo muda e não tem nada a ver com você. O mesmo post que você fez numa hora de um dia da semana atinge um monte de pessoa, daí você refaz o post e não atinge. Então é muito difícil, nesse sentido, eu tento me poupar um pouco e acreditar no orgânico mais, e eu posto quando eu tenho conteúdo para postar, se eu não tenho também eu não posto, porque é um mundo muito artificial também, né? Então eu vou lá, posto um trecho de um clipe que eu gastei uma puta grana para falar que eu vou lançar a música com o Danilo, aí às vezes não acontece nada. Aí eu boto uma foto do meu gato, ou da minha filha, ou de um prato de comida, com o mesmo texto, e aí tem não sei quantos mil likes, porque... É muito louco isso, né? É muito louco, cara. Aí você Você gasta está uma querendo grana passar uma coisa de informação mais, digamos, do seu trabalho, e as pessoas querem coisas assim do dia a dia, do gato, da eu comida, até né? entendo, porque as pessoas também cansaram um pouco de ser É, tratadas como consumidoras. pois é. Então, eu mesmo, começa muito flyer, com muita informação, muitas vezes eu não vejo. Que saco, eu quero ver aqui umas coisas na Fora que o pandemia. material que você deve receber, né, de música também. Eu recebo aqui na rádio muita coisa, a gente tem que filtrar aqui, ver e dar satisfação às pessoas que pedem a sua opinião, ouvir, você ouviu, gostou, não gostou e tal, né? Não é fácil, né? Muita gente, por exemplo, ano passado eu vi que teve aquela coisa, a loucura das lives, todo mundo foi fazer live no mesmo horário, eu fiquei reclamando aqui na rádio, que eles fazem tudo no mesmo horário e tal. E muita gente percebeu, os independentes, que não iam gerar muito dinheiro com lives, que as pessoas estão acostumadas a ver as coisas de graça, né? Na internet. Sim, então você vai sim. cobrar por um show, por mais que você faça e tal. Então, nem sempre deu certo para alguns, né, essas experiências. Você fez lives nesse tempo todo, desde a pandemia? Chegou a fazer muito ou pouco? Eu fiz pouca. Eu acabei fazendo umas lives que me convidaram, assim, algumas coisas que eu achei legais, que sei lá, eu fiz um café com o Boulos, ele me Eu vi, chamou, essa eu vi. super Foi bem bacana, legal, muito legal. e fiz algumas coisas assim. E um dia eu fiz uma live com o Felipe Antunes, fiz uma live, mas não fui um cara que me dediquei a isso, né? E porque realmente eu não estava com energia, e aí eu aproveitei também, eu acho, a pandemia, começo da pandemia, para me recolher um pouco e falar, putz, agora eu preciso ficar um pouco quieto, já que não vai acontecer nada mesmo, não vai dar dinheiro mesmo, não vai ter show mesmo, não vai vender disco mesmo. Deixa eu então ficar Sossegar um pouco. quieto, sossegar um pouco, né? Mas aí vai dando coceira, né? Aí compus uma música nova, lancei, aí você tem que voltar um pouco para as redes, para falar para as pessoas. E acontecem coisas incríveis também nesse ambiente, né? Gente que procura, que faz um comentário super legal, fala, pô, mudou minha vida, ouvi tal música, eu vou casar com a sua música. Essa interação com a pessoa diretamente é uma coisa que não tinha antigamente, né? Você tinha um show, disco, a gente ia ver o show, falar, Chico, eu gostei do disco, gostei do som e tal.
Mas hoje Exatamente. as pessoas se abrem, até contam as histórias, né? Aí você vê como é importante a arte nesse momento de pandemia, né? Que ela pode ajudar muitas pessoas. Essa transição, esse momento difícil, né? Até para não pirar, muita gente ouve uma música. Eu mesmo aqui, eu trabalho com isso, mas tem sempre que ouvir uma música assim para dar um respiro. Exatamente. Respiro consciente, como diria a nossa Monge Cohen lá. Respiro É, consciente. Respiro consciente. Muito bem. Então, essa dependência existe, né? De você ter que... É um dilema, né? Então, é como um filme lá, O Dilema das Redes, né? Que fala sobre a manipulação da internet. É um dilema até saber, vai ou não vai. Se você não tiver, você fica fora, né? E você precisa divulgar o seu trabalho. Então, é difícil. Momento complicado, né? Eu acho que assim é importante, tem que fazer. Não dá para você tem que tomar cuidado com o quanto isso é tóxico para você não sofrer Isso demais, né? Não achar que o valor do seu trabalho está exclusivamente na quantidade de likes que você tem ou não. Eu falo isso por experiência própria mesmo, falando de mim, dos momentos que eu me senti diminuído, que eu me senti inferiorizado porque tal post, tal clipe, tal música não teve o número de plays, o número de likes que eu queria. Acho que não pode ser o único parâmetro porque senão é muito. Você está concorrendo, ainda mais na pandemia, né, cara? Você tem muita live, o espaço está muito concorrido. Muita live, muito lançamento, as pessoas também. E Principalmente o ano passado as pessoas ficaram na dúvida, não sei se foi o seu caso, se lança ou não lança, por causa, não, vai parar a pandemia, aí depois eu vou ter tempo de fazer o lançamento direito, com shows e tal. Mas aí as pessoas perceberam que a coisa seguiu e falaram, vamos lançar tudo. Então eu mesmo aqui acompanho uma série de lançamentos diários. Não é aquele semanal, são diários, lançamentos diários. E a pessoa bota tudo no streaming, né? Nas plataformas digitais, que tem milhares de pessoas também. Ganha uma merreca, que eu sei que é 0,0 nada, né? Zero, cara. É Olha, muito pouco, né? Que você recebe eu não nas conheço plataformas de ninguém streaming. do meu meio assim que conseguiu ganhar dinheiro nem com as plataformas, nem com o YouTube, assim, a não ser que o seu conteúdo seja muito específico, assim. Mas todo mundo apostando em... É o que eu te falei no começo, assim, é a gente não cair no esquecimento. Exato. Tem um público nosso, pode ser pequeno, mas é um público que merece muito respeito, carinho, que está esperando, quer saber o que você tem para falar, quer saber o que você está fazendo. Então é importante se manter ali conversando com essas pessoas e dizendo, ó, tô aqui, tô lançando uma música, né? E contando que uma hora vai voltar e quando voltar a gente volta para o que já estava difícil, mas tenta melhorar ainda. Nem sei como é que a gente vai voltar, mas enfim, a gente está. Importante é estar criando como vocês estão fazendo, né? Todos vocês, músicos, criando e trabalhando na música, fazendo parcerias e tudo mais, né? Você citou o Felipe Antunes, né? Que você fez uma live com ele. Vamos ouvir o Beijo de Rimbaud, a música do Felipe Antunes, do Otávio Carvalho, é isso? Tá você, o Felipe Antunes e a Lena Barrulle, que é uma figuraça maravilhosa de Moçambique, já veio na rádio aqui. Incrível a Lena, né? Essa daí é uma figura muito especial que, né, gosta do Brasil e está sempre aqui entre nós, né? É incrível, Lena. Se quiser falar dela, muito querida, ela é muito né? querida, muito. E o Felipe ele é um amigo relativamente recente meu, a gente se conheceu em 2017 e já teve uma sinergia muito grande. Eu sou muito fã do trabalho dele. Ele tem uma banda que chama Vitrola Sintética, que é muito bacana. Tem um álbum que eu especialmente adoro, que, se eu não me engano, chama Sintética, eu acho que é isso. E aí eu conheci ele, a gente teve uma sinergia muito grande, a gente resolveu fazer um show nós dois violões com as nossas canções, que chamava Por um Fio. E a gente fez alguns desses shows. Um deles foi lá no Teatro Vira da Lata, ali em Perdizes, em São Paulo. E convidamos Aliás, a você Lena. tem informação? Vai continuar? O teatro lá está firme e forte ou está com... Eu acho que a última vez que eu falei com o pessoal lá, eles estão firmes, firme. Estão se mantendo. Ótimo. Não sei como, Que mas bom. estão. E aí a gente fez um show lá. Convidamos a Lena para participar e o Toninho Ferragutti. E também acabou que a gente gravou, e essa música em especial, que é uma música dele que eu adoro,
que conta a história, é baseada num poema de Rimbaud, que fala de um beijo, então é o desdobramento de um beijo, o que um beijo pode acontecer. A gente acabou virando um registro bonito, um vídeo bonito, e aí na pandemia ano passado eu aproveitei e falei, estava ouvindo aqui, tão bonita essa música, vamos mixar ela, masterizar e lançar como single, aproveitar que já está pronta, já não tem que gravar, né? Ele topou, a Lena topou, a gente acabou lançando. Acho que no começo da pandemia. Exatamente, você lançou ano passado, exato. E na sequência, nós vamos fazer dose dupla, como eu te falei, vamos botar nesse quarto de hotel, vamos ouvir a música da sua parceria com o Leonard Cohen, que legal, né? O Olha cara, só. Chico Science, não é brincadeira, não, o cara vai fazer... A música é nesse quarto do hotel, né? Eu acho que é aquela Chelsea Hotel, não é isso? Dessa música? Exatamente, é o Chelsea lá do Hotel. Do hotel de 1974, lá do disco do Leonard Cohen, né? E você fez como é que foi? Você gostava da música? Fez uma versão? Adaptou? Cara, como é que foi? Eu, na verdade, eu nunca falei inglês muito bem, leio mal, nunca fui um cara que me ligava nas canções em inglês, porque eu nunca falei inglês. Mas essa música, ela teve uma coisa, assim, desde a primeira vez que eu ouvi, eu pirava, eu ouvia, eu nem tentava entender o que ela dizia, mas eu achava maravilhoso esse refrão que fala I need you, I don't need you, essa coisa do amor meio I need you, I don't need you, que é meio não quero, não quero, preciso, não preciso. E aí eu fui ficando apaixonado por essa música, apaixonado, e aí eu quis versioná-la. E aí comecei a estudar a letra, entender, fui atrás. É uma música que ele escreveu, na verdade, para Janis Joplin. Eles se encontravam ali no Chelsea Hotel, que era um hotel anos 60 em Nova York, que ficavam muitos artistas, Andy Warhol, era um lugar meio que tinha uns artistas residentes, outros que passavam, era um polo. E aí tem um vídeo dele que ele conta que ele encontrou a Janis ali no elevador. Ela não reconheceu ele, achou que ele era o Chris Christopherson, que é um cara que compôs, acho que ele compôs, eu não sei, alguma das músicas dela. Ator e também da música country, né? Famoso. Exatamente. Ela pergunta, você é o Chris Christopherson? Ele não tinha internet, né? Não tinha foto direito. Ele falou, sou. Brincou com ela, falou, eu achei que ele era mais bonito. Aí ele dá risada, enfim, o que acontece depois não fica muito claro, mas aí ele faz essa música para ela, e aí eu fiz uma versão, tentando, e que na verdade ela tem 3 partes, eu fiz só de uma e repito essa primeira parte, e enfim, tentando, versão é uma coisa que eu gosto muito, é um projeto que eu tenho, eu tenho um projeto que chama Diversões, que é um disco só de versões, assim, de músicas bem que eu legal. gosto, né? Legal. E aí eu acabei fazendo essa versão que eu amei, assim, foi uma das coisas que eu mais fiquei feliz de ter feito. E a gente tinha pensado num programa aqui também, chamava Versão Brasileira, a gente chegou até a fazer aqui. Então essa daí já entrar no Versão Brasileira, que é legal. Você lembra, né? Aqueles loucos, Versão Brasileira. Versão Brasileira. Então a gente pensou assim, fazer um programa Versão Brasileira. Vai entrar essa. Então vamos ouvir. Beijo de Rimbaud, a música do Felipe Antunes, do Otávio Carvalho, com o Chico Salem, Felipe Antunes e a Helena Barrulli. E nesse quarto do hotel, a música do Leonard Cohen, com a versão de Chico Salem. Roda! Uou, uou, uou. A noite às vezes provoca cicatriz. Não sei se enxergo bem. Eu arrisco o final. Mas que sentidos eu vou buscar pra mim? Te ver
no escuro e mais só sentir sem te olhar, pra poder passear, seu corpo percorrer, um beijo de Rambo, vai tempo pra acalmar, e é cedo pra dizer se alguém vai embarcar, só é tarde pra voltar. Eu saio na rua e agora eu sei que a nuvem que embaça me trata como um louco que só quis te conhecer. Um sorriso desses é igual ao que eu já li, mas é que eu nunca vi. Nunca vi. Pra poder passear, seu corpo percorrer, um beijo de Rambo, vai tempo pra acalmar, e é cedo pra dizer se alguém vai embarcar, só é tarde pra voltar. E poder passear, seu corpo percorrer, um beijo de Rambo, vai tempo pra acalmar, e é cedo pra dizer se alguém vai embarcar, só é tarde. Lena. Maravilha, né? Que presente, hein? Que presente. Obrigado. Obrigado, Lena. Eu me lembro do céu, desse quarto de hotel, sua voz tão valente, gentil, sua boca feroz entre eu e os lençóis, e um táxi esperando vazio. A gente ali, a cidade a dormir, nessa luta por carne e por grana. Falar em amor é pra compositor, é pra quem resistiu a esse drama. Você partiu, você desistiu, não deixou nem sinal, nem
I don't need you, I need you, I don't need you. E todo esse blá, blá, blá. Eu me lembro do céu desse quarto de hotel, sua voz tão valente, gentil, sua boca feroz entre eu e os lençóis, e um táxi esperando vazio. A gente ali, a cidade a dormir, nessa luta por carne e por grana. Falar em amor é pra compositor, é pra quem resistiu a esse drama. Você partiu, você desistiu, não deixou nem sinal, nem vestígio. Você sumiu e ninguém nunca te ouviu dizendo I need you, I don't need you, 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 I need you, I don't need you. E todo esse blá, blá, blá. Estamos de volta com o Chico Salem, aqui multi-instrumentista, cantor, compositor, produtor musical. Já está há 27 anos na área musical, 22 anos de trabalho profissional intenso, parcerias de todo tipo, né? A gente acabou de ouvir uma parceria com o Leonard Cohen, não é? E as mais recentes aqui, que, né, tem o Zé Cabaleiro, o Danilo Moraes, que é o amigo de sempre, desde pequeno, vocês se conhecem, né? E voltaram a se encontrar agora e estão lançando um trabalho junto, que a gente vai ouvir no final do programa, que é o Lâmina de Amor, que é o lançamento mais recente, né? Como é que foi? Vocês já sempre tiveram juntos ou se reencontraram agora profissionalmente? Cada um seguiu um caminho, né? O Danilo eu conheço desde pequenininho, vou combinar para você, que eu sou lá do pré-premê, com o Vande, então eu conheço ele bem pequenininho mesmo. Eu falo isso para ele, ele fica envergonhado. Não fala mais isso, Colibri, para. E eu tenho orgulho de conhecer esses músicos todos, né? Que são filhos de outros amigos músicos, que são talentosíssimos. É o caso do Danilo, especialmente, né? E de outros tantos. Né? O caso do Tim Bernardes, né? Filho do Maurício Pereira, da Tulipa Ruiz, filha do Luiz Chagas, meu amigo de escola. Então, eu tenho Mariana, filha do Manga. Uma filha do Manga. Então, eu conheço tudo pequenininho mesmo. Então, eu quando falo isso e com muito orgulho, né? De ver essa nova geração talentosíssima, que são vocês aí que estão na área. A gente fica muito orgulhoso de ter visto, né? Crescer e musicalmente também crescer. Então fala como é que foi. Voltou o papo com o Danilo e essa com que o Zeca participa é parceria com o Arnaldo Antunes também, não é? Se eu não me engano, o Sangue. Vamos falar dessas duas canções. O Sangue é uma melodia que eu já tinha feito há muitos anos atrás, que na verdade eu fiz depois de um show que a gente fez com o Arnaldo com a participação da Pitty. Eu fiz pensando nela, ver se ela queria botar uma letra. Ela acabei não sei se eu não mandei ou se eu mandei ela não botou, não me lembro. E aí, recentemente, comecinho do ano de 2020, eu mandei essa música para o Arnaldo. Falei, Arnaldão, estou aqui pensando, tal, achei umas... Às vezes eu acho umas coisas, mando para ele acha umas coisas, manda para mim, a gente vai trocando essa figurinha. E aí ele fez essa música, fez essa letra, assim, tipo, também, de uma semana para outra ele me mandou. E mal sabíamos nós que também, poucas semanas depois, começava o fim do mundo, a pandemia. Então, é uma letra que super... Premonitória, premonitória.
Fala, sangue não comove mais o povo brasileiro, só a grana acende brasa no braseiro. Mas na frente do navio negreiro é vaca amarela, sangue. Então tá tudo bem, tudo normal, quando ninguém se importa mais. Tudo ok, tudo legal, já que ninguém acorda. Uma música super... que podia ter sido feita na pandemia, assim. Era um momento de... E aí eu gravei. Na pandemia, essa foi gravada cada músico da sua casa. O Estevan Sinkovitz gravou da casa dele, o Marcelo Éfori gravou da casa dele, a gente juntou tudo, eu gravei voz lá em Piracaia. E aí, na pandemia, eu me aproximei muito do Zeca, a gente acabou sempre trocando muito mensagem, meme, vídeo, dava risada, bastante tempo livre, né? Você acaba... Eu mostrei para ele essa música, falei, eu fiz essa música com o Arnaldo, o que você acha? Tal. Ele falou, porra, cara, adorei a música, linda. Eu falei, já que você adorou, você não quer cantar, então, comigo? E ele topou. Aí ele gravou da casa dele e a gente acabou, que eu achei que é uma coisa curiosa também. Acho que o Zeca deve receber muitos convites para cantar suas próprias parcerias com outras pessoas. E foi um convite inusitado, acho que para ele, que era de gravar uma música que não é dele, ele como intérprete ali, cantando uma parceria minha com o Arnaldo, né? Então foi uma triangulação bacana. E foi uma música que foi super legal, assim, foi super bem recebida, acabou não virando clipe, mas é um clipe que ainda eu quero fazer, e sem medo de ser datada ou desatualizada, porque as canções de protesto no Brasil, elas têm essa característica de que elas não ficam datadas nunca, porque as coisas mudam um pouco. Você está sempre falando de uma atualidade, que a gente está... É verdade, isso é incrível que você falou, é verdade. Aqui, cara, estava tomando uma cerveja, já tinha tomado umas 3 cervejinhas, já estava meio melancólico, aí putz, o Spotify começa a sugerir música, começou a tocar Cálice, que é uma música do Gil com o Chico, e que a gravação original é Chico e Milton. Nossa, eu comecei a chorar. É uma música que podia ter sido feita ontem, né? Claro. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, pai. Eu falei, cara, as músicas perpetuam, né? E aí a gente lançou o Sangue, que foi super legal, assim, foi bacana, mas foi uma música que eu já não fiz muito auê, não fiz muito barulho no Instagram, no Facebook, e acabou acontecendo bem. É uma música que foi bem nas plataformas e tal. Então, vamos ouvir o Sangue agora, Chico? Depois a gente vai ouvir, você fala da Lâmina de Amor na sequência, tá? Vamos rodar então? Sangue, roda! Uou! Sangue não comove mais o povo brasileiro. Só a grana acende brasa no braseiro. Mas se cai o dividendo, a bolsa, o lucro fazem uma guerra. Omissão, descaso, tudo por dinheiro. Vida humana tem valor só no puteiro. Mas se sobe o preço, imposto, a taxa, vão bater panela. Então tá tudo bem, tudo normal, quando ninguém se importa mais. Tudo ok, tudo legal, já que ninguém acorda. Tá tudo bem, tudo normal, quando ninguém se importa. Tudo ok, tudo legal, ninguém acorda. Sangue, jogam palha e acendem o isqueiro. Se taxarem a herança do herdeiro, mais na frente do navio negreiro é vaca amarela. Sangue é um inconveniente corriqueiro para o nobre e educado cavalheiro. O mercado financeiro ajusta as contas na favela. Então tá tudo bem, tudo
impassível, impossível, impassível, ficar impossível, 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 ficar impassível, 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 impossível, ficar impassível, acha tudo isso um exagero, mas como é que vai xingar o desordeiro? Com o sangue escorrendo no bueiro da sua goela, e apagar o fogo sem pagar o bombeiro, e não se afogar no lixo sem lixeiro. Como vai fazer caber o país inteiro dentro de uma cela? O país inteiro dentro de uma cela. O país inteiro dentro de uma cela. Rio de Janeiro dentro de uma cela. São Paulo e Minas dentro de uma cela. O Ceará inteiro de uma cela. Bahia e Pernambuco dentro de uma cela. O país inteiro dentro de uma cela. O país inteiro dentro de uma cela. Estamos de volta aqui com o Chico Salenha na reta final agora, vai falar do lançamento Lâmina de Amor, né? O Chico Salenha tem uma carreira aí de mais de 27 anos, já estou aumentando. Eu falei 22, já estou no 27, não pode aumentar. Multi-instrumentista, tocou 20 e tantos anos com o Arnaldo Antunes, seu parceiro de composições, né? E está se reencontrando também nesse momento de pandemia com amigos de outras épocas, de lá para trás, do comecinho, que é o caso do Danilo Moraes, né? E é isso. Fala um pouquinho do Danilo. Então, você contou no lar rapidinho que vocês começaram juntos, eram amigos e tal. Eram amigos de escola mesmo? Estudaram juntos? Como é que foi? Não. Ele é um pouquinho, 1 ou 2 anos mais novo que eu. Ele estudava numa escola, eu estudava em outra, mas era a mesma turminha ali, né? Zona Oeste, meio intelectual, meio de esquerda. Todo mundo aquela turminha meio burguesinha. E a gente acabou que ele tinha uma banda, o baixista saiu e a baterista era muito amiga de uma menina que eu namorava. E o namorado da minha amiga tocava baixo, que sou eu. Eu tocava baixo nessa época. Então, acabei encontrando ele via essas relações interescolares. A gente teve essa banda. Aí como que era o nome da banda? Você falou? Eu esqueci. A gente teve uma banda, logo que eu entrei, uma banda que chamava Líteres. E depois você não falou, senão eu ia lembrar. Não falei. Era Líteres, depois acabou, e aí eu segui com ele. A gente tinha uma dupla, que era Chico Salenha e Danilo Moraes. Que é uma dupla que era engraçada, porque era uma época que não tinha muito isso se não fosse sertanejo, mas eram nós dois violões de aço, cantando muitas coisas em tercinha, arranjos de 2 violões. Eu lembro que era uma época que a Rita Lee lançou o Bossa Roll, ela com Fontanetti, um disco que foi muito marcante para a gente, assim, como referência. E aí a gente fazia umas coisas que na época para a gente eram super loucas, fazia umas releituras do Jackson do Pandeiro, tocava algumas coisas assim e cantava nossas músicas, né? Isso foi mais ou menos até 90. Quantos anos vocês tinham nessa época? Garotada ainda, garotão. 16, por aí. 17, 16. Acho que nosso último show junto, como dupla, foi em 98. Então, ali eu já tinha 20 anos, 21 anos. Uhum. E aí, 97, talvez, não me lembro bem. Mas ele se tornou, na época, meu grande amigo, melhor amigo. Então, a gente sempre seguiu parceiros de vida, de festa, de balada, de viagem, de música. A gente continuou compondo junto. Nos meus 2 discos tem parcerias com ele. Nos discos dele tem parcerias comigo. Ele participou dos meus discos tocando. Eu participei dos dele tocando. Então, sempre foi uma relação muito frutífera, assim, do ponto de vista artístico e afetiva também.
mas a gente não tinha feito mais nada junto. Ele participa do clipe, do Só Que Não, ele foi tocar guitarra lá, ele é o guitarrista da banda. Eu falei, vem aí participar, eu sei que é fake, não é você que está tocando, mas eu queria ter os amigos por perto. Tá junto, né? Tá junto. É a coisa mais legal nesse momento, né? Tá junto com os amigos. É muito legal. E aí, recentemente, a coisa de, não sei, 1 mês, 2 meses atrás, teve um dia quando começou assim um momento que, vamos arriscar tomar um café junto, tal. A gente estava aqui na varanda, aberto, tomamos um café, tal. Aí eu falei para ele, você não tem nenhuma melodia parada aí para eu tentar botar uma letra, tal? Eu falei, vou ver. Daí deu umas 2 horas, ele falou para mim, cara, não achei nada que presta aqui, mas eu fiz uma. E mandou já a melodia, assim. Eu achei a melodia super linda. Ele cantando com larará, né? Larararará. Ele cantou e eu já ouvi. Quanto tempo mais vai demorar para eu sair? Já veio essa frase, assim. Aí também na composição tem isso. Quando você acha um mote, né? Aí tudo aí se encaixa, né? Aí as coisas vão se desenrolando. E aí foi isso. Fiz a música de um dia para o outro também. Ele fez a letra ele fez a melodia em 2 horas, eu fiz a letra de um dia para o outro, mandei para ele, a gente acertou uns detalhezinhos, gravamos 1 semana depois e falamos, vamos lançar, sem muita pretensão. Aí gravamos lá no estúdio, testamos, fomos para lá super segurinho, máscara, não sei o quê. Tem um amigo que é videomaker, estava lá também, falou, se vocês quiserem eu filmo vocês ali. Eu falei, vamos embora. Acabou que em 1 semana a música estava pronta, tinha uma gravação, tinha um clipe. E aí eu falei, vamos lançar esse negócio. Claro, vamos fazer. E foi super legal, assim, porque é o que eu estava te falando do orgânico. Foi uma música que a gente nem teve tempo de se preparar para fazer um mega lançamento. Investir, mas a música está indo super bem organicamente, um monte de gente escrevendo, emocionado, chorando, dizendo que... É bem legal, mas eu gostei demais também. Que ficou feliz, que... Então, aí, como ela é uma música que fala ela é uma música de protesto, mas também é uma música de amor, aí eu falei... Tem tudo a ver com o título do disco que vai sair, Canções falei, de Guerra, então... Gritos de Amor. Quando sair o disco, eu incluo eu incluo esse single como bonus track e tal. Então, que feliz. Na verdade, é louco, porque ele foi o primeiro parceiro que eu tive. Foi um cara que, quando eu resolvi fazer filosofia e estudar ali e trabalhar um pouco na empresa da minha mãe, que me deu bronca. Você está louco, cara? O que você quer da tua vida? Você é músico. Sempre foi um cara que... Mas a gente nunca teve uma... A gente chegou a gravar um EP na época, mas na época não tinha essa de EP. Ou você tinha uma gravadora e fazia um disco, ou você fazia uma fita. Então a gente tem, até ontem, até semana passada, a gente tinha uma fita da gente. Então é louco, porque é a primeira gravação oficial, assim, dos dois juntos. Então também tem um valor afetivo importante para a gente. E histórico, também, né? Vocês se encontraram desde sempre, então são amigos de muito tempo. E é legal também. E o verdadeiro amigo, eu tenho a certeza, o Chico, é aquele que dá toque e te dá dura. Porque os que só elogiam, né? Os amigos têm que dar uma enquadrada. Tá? Fez muito bem. E é legal ter de volta aí vocês dois juntos, né? E vão seguir, de repente, sai mais coisa ainda, mais músicas aí por aí, né? Sim, vamos aguardar. A gente ainda grava um disco junto, porque tem muita parceria, muita história. Eu acho que eu tenho esse projeto, assim, ele também, de uma hora que a gente tiver no momento exato, a gente fazer um disco junto, que eu acho que é um registro bem, bem importante, assim. Pronto, então já tem mais um projeto depois do Canções de Guerra, Gritos de Amor, com o Danilo Moraes. Vai sair mais um projeto, mais um disco, mais um trabalho, enfim. O material todo que a gente pode ouvir, isso tudo que a gente ouviu no programa aqui, está tudo nas plataformas de streaming, né? Falo refém do streaming, acabou divulgando, mas tá tudo lá para as pessoas ouvirem, Spotify da vida, Disney e tudo mais. Tudo lá. O primeiro disco tá o Chico Salem 01, lá de 2001, tá lá? Tem tudo em todas as plataformas, tem tudo no meu canal do YouTube também, tem o canal do YouTube do Danilo. Então a gente tá só a fita.
que eu te falei, a fitinha cassete, que a gente vai guardar para quando... Guarda como... Põe no quando vocês lançarem o vinil. Então, aí a gente... Você põe a foto da fita cassete e a gente recebe aqui pra gente, com muito prazer. Então a gente vai terminar com essa música, Lâmina de Amor, né? Que é muito legal, o reencontro, na verdade, né? De Chico Salem com Danilo Moraes, e desejando muita saúde para você, para a família toda aí, né, Chico? Seguindo aí no seu trabalho, parabéns mais uma vez. Estou de olho em você sempre aí, acompanhando o seu trabalho, muito bom. E siga aí nessa toada sua que vai muito bem, e a gente tem que fazer a nossa missão aqui, que é divulgar trabalho de qualidade como é o seu. Tá bom? Abração, cara, aquele abraço. Colibri. Abraço virtual, abraço virtual. Aquele abraço. Aquele Obrigado abraço. Demais. Valeu, muito prazer querido. falar com você sempre, cara. Muito Valeu. bom. Muito... Tchau, Parabéns tchau, pelo trabalho aí de resistência também, eu sei que é duro, mas é importantíssimo para a cultura, para a música. Assim. Parabéns, o seu trabalho Isso é foda. aí. Tamo junto. Tchau. Valeu, mano. Até mais. Quanto tempo mais vai demorar pra eu sair? Quanto tempo vai pra gente se abraçar? Quanto tempo até isso virar um país? E o navio negreiro incendiar vazio. Eu vou ficar cantando aqui no umbigo do amplificador. Não vou cansar nem desistir, meu canto é lâmina de amor. Quantas vidas mais pra justificar o pregão? Quantos anos vão pra alguém vir nos salvar? Quanta munição vai querer dinamitar Nosso cancioneiro, o nosso refrão. Eu vou ficar cantando aqui no umbigo do amplificador. Não vou cansar nem desistir, meu canto é lâmina de amor. Eu vou gritar sem sucumbir, tão frio quanto um despertador. Não vou calar nem distrair, meu canto é lâmina de amor. Quanto tempo então pra respirar e dormir, sem o pesadelo de que o fim vai chegar. E um Deus mulher, mãe de um filho que nem nasceu, saiba que pra sempre o mundo há de ser seu.